tá bom? Mateus capítulo 28, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou a esses discípulos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, Jesus está dizendo, eis que eu, Jesus, estarei e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto que, para ser bem sincero, não que eu não tenha outros conteúdos bíblicos para pregar, o que não acontecerá no domingo, que eu não irei usar esse texto, mas é um dos textos da Bíblia e um dos momentos que me dá vontade de pregar em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de assumir o microfone e que tenho pessoas a me ouvir. Irmãos, por muitos anos, quando ainda estava em Fortaleza, em congregações, eu trabalhei com famílias. E eu sempre dizia, quando trabalhava com família, que também é uma outra área dificílima de se trabalhar na igreja. Se tem uma coisa difícil de trabalhar é com família, meu irmão. Me parece que Deus nos escolheu, eu e minha família, para trabalhar com as duas áreas mais difíceis da igreja: família e missões. E quando eu trabalhava com família, eu dizia que família é o primeiro projeto de Deus. Por muitos anos eu falei isso. Só que depois de algum tempo eu comecei a mudar esse discurso, porque eu percebi que missão é o primeiro projeto de Deus. Vamos lá. Suponhamos agora que Deus está reunido com o Filho Jesus, com o Espírito Santo, os anjos a seu redor, e Ele decide então criar o ser humano. Então Ele primeiro tem a missão de criar o ser humano para se relacionar. Então, primeiro veio a missão de Deus de criar-nos. Depois então veio um projeto de Deus, que é um projeto familiar para nós. Então, esse é um dos textos que talvez seja um dos mais pregados durante os nossos cultos de missões. Mas vamos ver se nessa noite Deus tem misericórdia de mim, de nós, e pode sair alguma coisa diferente daquilo que você já ouviu. Eu até já usei em outras igrejas esse texto, mas essa noite quero fazer uso dele novamente. Queridos irmãos, no verso de número 16, o Senhor diz, a Bíblia diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Vamos primeiro entender aonde é isso aqui. Na cidade de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, ela é um pouco mais alta assim, na cidade de Jerusalém. Então, desce esta cidade. Há uma descida assim muito íngreme, muito parecida com a cidade de Tarrafas. Então você vai descendo e existe então ali embaixo o Vale do Cédron, aonde foi palco de várias batalhas de Davi. Você vai ver isso nas guerras de Davi. Então quando se desce, subindo um pouco, como está aquele tempo de florescer ali, está um cemitério. E dobrando à esquerda, ao lado direito, tem um túmulo, onde acredita-se que é o túmulo de Absalão, pelo menos tem o nome de Absalão lá.
Sobe-se então e tem hoje a igreja do Getsemane, uma igreja muito bonita, com algumas partes douradas em cima, né? Do lado da igreja do Getsemane tem o Jardim das Oliveiras, que tem oliveiras. Hoje não tem mais oliveiras originais da época de Jesus, mas ainda tem oliveiras com cerca de 1000 anos, né? E oliveiras que nós não conseguimos, que nem diz o cearense, abarcar assim com os braços, pelo seu tronco ser muito largo. E quando você passa do Jardim das Oliveiras, que sobe outra ladeira, que nem nós cearenses dizemos, lá em cima então está o Monte das Oliveiras, que foi palco deste momento aqui, deste encontro de Jesus com os discípulos, foi palco também do discurso de Jesus em Atos, capítulo 1, quando ele fala sobre a promessa do Espírito Santo e sobe então para o Pai. Então, diz o verso de número 16. Mas antes disso, irmãos, para nós entrarmos no texto bíblico, quando a Bíblia se inicia, antes vamos fazer uma reflexão do Antigo Testamento, para que então iniciamos aqui. Gênesis capítulo 1, verso de número 31, na criação, diz que e viu Deus tudo o que havia feito, e era muito bom. É assim que está na sua Bíblia, meu irmão? No verso 31 de Gênesis 1, é assim, né? E viu Deus o que havia feito, e era muito bom. Ou seja, irmãos, tudo que Deus faz é muito bom. O único problema na obra de Deus, sabe quem é, meu amigo aí, Ronaldo? Somos nós. Gênesis capítulo 3, essa criação perfeita, esta harmonia, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o jardim, sobre as águas, conversava com Adão ali no cair da tarde, e ali tudo isso foi bagunçado no capítulo de número 3, ao ponto que quando chega em Gênesis capítulo 6, verso de número 5, a Bíblia diz que Deus olha do céu para o homem e a única coisa que vê é maldade nas intenções do coração e em seus pensamentos. Ou seja, toda aquela maravilha da criação de Deus foi ofuscada agora pelo pecado estabelecido por nós, seres humanos, lá no Jardim do Éden. O que Deus vai fazer então? Deus vai destruir, exterminar toda a criação, e aí vocês vão acompanhar isso depois lá do Gênesis, quando inicia o capítulo número 7, Deus decide então acabar com tudo aquilo que Ele havia criado. Mas só que a Bíblia diz que Deus viu um justo na terra, que era Noé, e por causa desse justo, Ele decidiu que iria entrar a esposa do justo, os filhos do justo e as 3 noras do justo. Então a Bíblia vai dizer, e viu Deus que Noé era justo. Ô irmão, sempre em situações difíceis, Deus vai poupar os justos, porque Ele é bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus faz então um pacto, uma aliança com Noé. Nós ainda podemos ver isso hoje, quando tem arco-íris, significa então o pacto, a aliança que Deus fez com Noé. E aí a Bíblia vai seguindo. A humanidade vai de novo crescendo, e aí agora lá no livro de Êxodo, no finalzinho, que o povo sai do Egito, da nossa terra, vai então em busca da terra prometida, e agora, como é que vai fazer se essa relação de Deus ver o homem face a face está cortada, ficou para poucos? Agora Deus então vai estabelecer os ritos religiosos. Então Deus vai lá e vai estabelecer que tem que matar um cordeiro, o cordeiro tem que ser de 1 ano, ele não pode ter mácula, ele não pode ter mancha, não pode ter a patinha quebrada, ele não pode... Aí ele vai estabelecer todo este rito, para quê? Para que quando o homem agora fizer este sacrifício, este cheiro possa aplacar a ira de Deus. Aí Deus também estabelece uma pessoa que vai
entrar no templo, até que na verdade não era templo ainda, era tabernáculo. Tinha lá no final uma parte separada onde ficava a Arca da Aliança. Uma pessoa chamada sumo sacerdote, uma vez por ano, entra lá, e ele também não poderia entrar lá de qualquer jeito. Ele amarrava uma corda na cintura, muitas campainhas, aquelas belenco tengo aqui, né, pendurado na roupa e amarrado na corda, e ia lá então no lugar onde era colocado a Arca da Aliança, a presença de Deus. Jean, e por que este homem ia com esta corda amarrada e fazendo barulho? Porque o povo ficava escutando, irmãos. Belenco, tempo, aí ficava escutando o barulho do sinozinho batendo. Por quê? Porque se entrasse lá naquele lugar, de qualquer jeito, era fulminado na hora. Aí quando o sino parava de bater, era porque o cidadão tinha morrido. Aí o povo que estava segurando a corda fazia só puxar aquilo que sobrou. Puxava, quando chegava lá, se tivesse muito, ainda tinha pelo menos um fio de cabelo queimado. Puxava pela corda. Certa vez um amigo meu chegou para mim e disse assim: rapaz, vocês crentes gritam demais. Eu digo, todo mundo que está feliz grita. Quando a pessoa está bebendo cachaça no forró, não grita? Que ele acha que está feliz, na verdade ele está anestesiado ali. E nós também na presença de Deus gritamos. Mas é muito alto, né? Deus não é surdo. Aí eu disse assim: meu irmão, só quem grita e se alegra na presença de Deus é quem está vivo. Só faz barulho na presença de Deus quem está vivo. Quem entrava lá e morria, o povo ficava escutando, não tinha barulho nenhum. Só faz barulho quem está vivo. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui esta noite. Deixa eu ver. Eu sei que a pandemia veio aí, você passou um tempo em casa, está abafado com essa máscara, mas crente que não faz barulho não está mais vivo. Tem que puxar na corda. Então eu quero ver aqui na igreja de Nova Floresta, se chegou algum crente esta noite, que está cheio de Deus, está vivo. Deixa eu ver se você é um deles. Se você é, eu vou deixar você adorar e exaltar ao nome desse Deus. Deixa eu ver. Se não estiver vivo, não tem problema. Vamos puxar nem que seja o fiapinho de cabelo que tem restado e fazer com que o Senhor ressuscite de novo. Oh, glória! E aí continua. Os ritos religiosos e todas essas situações. Quando chega lá nos profetas, então Deus começa a dar alguns sinais do que vai acontecer. A Bíblia diz em Isaías que a virgem dará à luz, e o seu nome será assim, assado, maravilhoso, Deus forte. E aí vai a Bíblia desenrolando. Outro profeta vai dizer que vai ser lá na cidade de Judá, que virá ela, Belém, Efrata, tu que é pequena entre as milhares de Judá. Aí vai dizer o local, e aí passa a configuração todinha da vinda daquele que então de fato rasgará este véu que tem entre o santo e o santo dos santos, e então pagará de uma vez só a nossa dívida. Jesus aparece então no Novo Testamento, a Bíblia fala dele ali pequeno, quando então tem a sua vida tentada, né? Alguém tenta matá-los, eles fogem lá para a nossa terra, para o Egito, atravessam a fronteira, vão para lá, depois o anjo manda ele, Maria, José voltar. A Bíblia fala muito pouco desta época, depois já fala de Jesus ali, voltando de Jerusalém, ensinando os doutores da lei já, acredita-se que mais ou menos com 12 anos, e depois ele surge no cenário do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando os povos. E aí quando ele aparece ali para ser batizado, né? Na verdade João Batista pensava que ele iria batizá-lo. João Batista olha e diz assim para aquela multidão que está aguardando a ser batizado: ei, aquele ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Meus irmãos, esse Cordeiro está aqui esta noite, o que nos restaurou, o que deu-nos a vida novamente. Eis o Cordeiro de Deus, de João Batista, que tira o pecado do mundo. Então João Batista o batiza, vemos ali então a figura da Trindade, a pomba, né, simbolizando o Espírito Santo de Deus, o Pai bradando lá, dizendo: este é o meu Filho amado, e Jesus então sendo ali batizado nas águas, e dali em diante, irmãos, vamos já chegar aqui no verso de número 16, dali em diante Jesus começa então a discipular 12 pessoas, para que quando ele fosse para o céu, essas 12 pessoas pudessem dar então continuidade a todo este ensino de Jesus. Normalmente nós da Assembleia de Deus discipulamos a pessoa 5, 6 meses, às vezes a pessoa pega um discipulado de um mês só e a gente a batiza, dependendo da situação que ele está. É mais ou menos assim que fazemos na Assembleia de Deus. Jesus fez diferente. Jesus discipulou 12 pessoas, 3 anos e meio, no discipulado que eu, Jean, digo que é o mais eficiente de toda a face da terra, de manhã, de tarde e de noite, acordando, dormindo, comendo, bebendo junto, durante 3 anos e meio. Jesus, e aquilo ali como é que é? Meu filho, aquilo ali é assim. Jesus, a lei dizia para se levar uma bufetada de um lado, a gente dá do outro. Não, dá a bufetada do outro. Não. Agora vai ser o seguinte: você vai levar a bufetada do lado e também vai dar para dar uma bufetada no outro. Jesus, mas a lei dizia que é olho por olho, dente por dente. Não, agora eu vou mudar essas coisas. Eu vou dizer que vocês têm que orar pelos aqueles que vos perseguem. Vocês têm que orar e não é amaldiçoar, porque se não for assim, não serão dignos de ser chamados meus filhos. Mateus 5,41, vocês não vão ser dignos de ser chamados. É mesmo, Jesus? É. Senhor, Felipe, demonstra-nos o Pai. Aí Jesus: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí Jesus começa a ensinar as criaturas, para que quando ele fosse ao Pai, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, a partir do verso 12, essas criaturas vão sair por todas as partes, ensinando e dando seguimento aos ensinos que Jesus estabeleceu aqui. Jesus dizia: olha, não fiquem dentro de 4 paredes, vocês vai pelos lugares, vai por todas essas partes, ensine a todas as nações, saiam lá assim, os gentios, os samaritanos, vai fazendo isso. Jesus ensina aos seus discípulos e diz: eu vou ter que ir para o Pai, mas eu vos dou poder, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E aí então Jesus ensina o discipulado mais eficiente de toda a face da terra. Jesus então é pendurado no madeiro, lá no Monte Caveira, onde estive há quase 10 anos atrás. E quando ele morre, né, diz aquelas palavras: está consumado, morre. Na sexta-feira, ao cair da tarde, 3 horas ali mais para frente. E aí então ele vai para a sepultura. E aí ao domingo sucessor a este dia, posterior a este dia, ele virá então a ressuscitar. E durante esse tempo em que Jesus morre na cruz e vai ressuscitar para encontrar com os discípulos, eu tenho certeza que os discípulos, meu amigo Ronaldo, estão fazendo tudo aquilo que eles aprenderam, meu amigo, no discipulado mais eficiente da face da terra. Sim ou não, meus irmãos? Pois é, mas aí quando Jesus é crucificado na cruz, João capítulo de número 20, verso 19, vai dizer como os discípulos ficaram, seguindo as instruções que receberam no maior e melhor e mais eficiente discipulado de toda a história da humanidade. Chegada, pois, olha, está na Bíblia desse jeito, à tarde daquele dia, o primeiro da semana,
primeiro da semana para nós no Oriente Médio é o primeiro dia de trabalho, trabalhamos no domingo, nós temos aula letiva no domingo, é um dia normal como tantos outros, é diferente aqui do Ocidente, aqui do Brasil. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, cerradas, essa palavra é um português antigo, mais usado no espanhol, né? Fechadas as portas aonde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Eu acho que a bateria deve estar indo, mas deixa algum preparado aqui, eu pego já. Estavam reunidos com medo dos judeus. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz convosco. Glória a Deus. Queridos irmãos, no discipulado que Jesus deu a estes homens, ele disse que eles não ficassem presos por quatro paredes, porque as plantações, a seara já estava pronta para a colheita. E aí Jesus morre na cruz do Calvário e os discípulos fazem totalmente o contrário daquilo que Jesus os tinha ensinado. Jesus está lá agora para ressuscitar e os discípulos estão trancados com medo dos judeus dentro de um cenáculo, ou seja, de um primeiro andar de uma localidade onde estava, de uma casa onde estavam com as portas trancadas com medo. E então Jesus havia dito para eles antes de morrer: eu vou encontrar com vocês lá naquele monte onde eu acabei de explicar para vocês, no Monte das Oliveiras. E o verso de número 16 diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram. Olha, os homens estão lá trancados com medo. Receberam então das mulheres a notícia que Jesus ressuscitou. Só por isso tiveram então coragem de abrir as portas de onde estavam trancados com medo. E partiram para a Galiléia, ou seja, lá para o monte, para onde Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Meus irmãos, Jesus havia prometido: eu vou morrer e vou ressuscitar, e vou encontrar com vocês lá no Monte das Oliveiras. Vocês vão por todo o canto anunciando essa palavra. Os discípulos estão trancados com medo. Irmãos, isso não é só um defeito ou um erro daqueles discípulos daquela época, não, irmãos. Isso acontece muito no meio de nós hoje em dia, porque Deus já fez promessa para nós, que Ele prometeu que vai fazer, e nós ainda estamos trancados em nossos lugares, sem acreditar que aquele que nos prometeu é capaz de cumprir aquilo que falou. Meu filho, eu vou te usar na obra missionária. Mas eu não sei falar direito, eu não tenho recurso financeiro, eu sou muito novo. Aí o outro diz: eu sou muito velho. Aí o outro diz: eu já sou avô, eu já sou avó. E um monte de desculpa. Mas aquele que prometeu vai dizer para ti esta noite: a minha promessa ainda está de pé. Eu ainda sou o mesmo que fiz a promessa para você. Tem muita gente que acredita nas promessas deste que prometeu, e quando acredita, adora Ele, exalta o nome dEle, ainda que seja como Abraão, crendo contra a esperança, ainda que seja pelos olhos espirituais, quando nos olhos naturais nada parece fazer sentido, ainda que seja chorando, mas muitos creem na promessa daquele que um dia bondosamente fez a todos nós. E quando cremos na promessa desse Jesus, o adoramos, o exaltamos, glorificamos ao seu santo nome. E assim fizeram os discípulos, quando viram que a promessa estava de pé, a promessa chamada Jesus, o libertador de Israel, estava de pé. Então eles adoraram ao nome do Senhor.
Deixa eu ver se tem alguém que ainda crê nas promessas que o Senhor fez para a sua vida. Deixa eu ver se alguém que está aqui, Jean, mas já está com muito tempo. Não interessa, porque o prometeu, ele não sofre variação, ele não muda, ele não envelhece, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. Só quem crê nas promessas adora e exalta ao nome desse Deus esta noite. Queridos irmãos, a primeira vez que o avião levantou comigo em Fortaleza, para fora do país, isso há quase 10 anos atrás, estou falando sobre duvidar da promessa de Deus. Uma aeromoça com o cabelo assim muito bem penteado, uma teiazinha de aranha, assim muito parecido, né, como as irmãs usavam antigamente, pretinha aqui assim, cobrindo o cocó. Muito simpaticamente chegou para mim e falou assim: "Good evening, sir. Would you like pasta?" Irmãos, foi a mesma sensação que eu senti quando lá numa cidade perto de Fortaleza, o camarada botou um revólver na minha cabeça e ficou batendo para roubar meu celular. Meus pés gelaram, veio assim como uma pedra de gelo rasgando dentro da minha canela, e eu bati assim, e eu fiquei pensando: o que será que esta indivídua está falando comigo? Ora, no momento de desespero, a gente reage de alguma forma. Minha reação foi fazer assim, ó. Aí ela trouxe para mim, então, lasanha. Ela estava perguntando para mim: "Senhor, você vai querer jantar massas?" Que era macarrão, lasanha ou o que fosse, né? E eu não sabia o que era e fiquei, Depois, no caminho, neste voo, ela passava por mim e pensava: esse camarada entende tudo que eu falo e fala bem o inglês. Ela falava: "Sir, would you like tomatoes?" Aí ela me dava um tomatezinho pequeno, ruim, que nem presta, irmãos, azedo, e eu fui daqui até lá comendo tomate azedo. Irmão, sabe o que eu pensei no caminho? Eu ouvi a voz de Deus errado. Por isso é que eu sou muito parecido, em alguns momentos, com esses discípulos aqui, que também duvidaram da promessa de Deus. Porque o versículo 17 segue dizendo: "Mas alguns duvidaram." Eu olhei para Deus assim e falei: "Senhor, tem tanta gente melhor para estar aqui no meu lugar, que não estaria comendo tomate aqui, estaria dando show do inglês aqui. Tanta gente melhor, tu vai pegar um cearense que não sabe nem falar o português para levar para outro país. Não, Jesus, tua escolha foi errada, ou eu fui quem entendi errado." Aí eu comecei a dialogar. Jesus, era melhor que fosse o fulano, era melhor que fosse a ciclana, era melhor que fosse o fulano de tal. Aí Jesus, assim, muito calmamente, como ele é, olhou para mim e disse: "Meu filho, eu é quem escolho, eu é quem faço, eu é quem chamo, eu é quem capacito, eu é quem estou no controle da situação." Oh, glória a Jesus! Senhor fez uma promessa que levaria, levou, e hoje aquele que não falava português fala o árabe, fala o inglês, fala o espanhol. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus fez uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Jean, mas eu sou muito novinho ainda, ou novinha, não interessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que nós precisamos fazer? Estarmos dispostos a dizer: "Eis-nos aqui, Senhor." Não estamos na classe dos discípulos que duvidam, nós estamos na classe daqueles que te adoram e exaltam as tuas promessas. Se você está na classe dos que adoram, comece a glorificar e exaltar o nome dEle esta noite. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: "É-me dado todo poder, no céu e na terra." Quando Jesus morre, irmãos, crucificado na cruz, os discípulos estão com medo de alguém do céu ou da terra?
Da onde? Da terra. Judeus, ele não é do céu, ele é da terra. Na época também o Império Romano reinava, então o povo está com medo também dos romanos. Ou seja, o povo está com medo do pessoal da terra. Imperadores cruéis, que no decorrer da história até hoje tentaram parar a obra do Senhor. Tantos países islâmicos que proíbem a nós que trabalhamos no mundo perseguido e até às vezes querem maltratar, matar ou prender. Jesus olha para aqueles discípulos que pouco tempo depois estão trancados, batendo um joelho no outro, medroso, dentro de um lugar onde era para estar, era fora. Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês estão com medo dos judeus, meu filho? Estão com medo dos romanos? Pois eu tenho todo o poder sobre eles. Eu tenho todo o poder sobre os homens. Eu é quem mando no poder aqui da terra. É me dado todo o poder sobre eles. Se eu quiser, eles me obedecem. Eles só fazem o que eu mando, porque eu tenho poder no céu e na terra. Irmãos, eu trabalhei em muitas multinacionais durante 15 anos na área comercial, mas o maior e mais rico empresário executivo das empresas que eu trabalhei, o acionista majoritário, ele só tinha poder na terra. E hoje eu trabalho para um Deus que tem poder além da terra, também no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Deus nos chamou para ir para missões, eu trabalhava na Nestlé, a menina de colo ainda, a Jessiquinha na época, e a pessoa olhava para mim e dizia assim: olha, mas a tua filha vai comer o quê? Acostumada com os produtos da Nestlé, poucos dias antes acostumada com os produtos da fábrica Fortaleza, a qual eu havia na época passado 5 anos como coordenador de vendas. E aí o pessoal dizia: mas ela vai comer o quê? E hoje eu olho para trás, meu irmão, e vejo que Deus tem nos sustentado. Que nem diz o cearense, está aí a menina, cabelo bonito, os olhos bonitos, a pele bonita, está corada, está bonita igual o papai. Sabe por quê? Porque Deus que fez uma promessa, Ele está cumprindo para a glória do louvor do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque este nosso Deus, Ele tem poder na terra e também tem poder no céu. Os discípulos estão com medo da terra. A Bíblia diz que Satanás, quando foi lançado aqui, ele não está ainda no meio de nós na terra, não, ele está nos ares. Quando estudamos isso em teologia, Satanás não está com os pés na terra, assim não, ele vai estar com os pés na terra lá quando se cumprir o Apocalipse, mas agora ele está nos ares. E também lá no céu existem arcanjos, querubins, serafins, anjos e toda esta classe angelical. O Senhor ressuscita, pega os discípulos que não estão fazendo aquilo que Ele ordenou por medo e diz o seguinte: olha, eu tenho poder também sobre Satanás que está nos ares, e também lá em cima tem um anjo meu. Vocês conhecem essa história, que só um anjo meu matou 185 mil do exército assírio. Não tem esse anjo, né? Foi só um, pois dos milhares e milhares de anjos que tem lá, quando eu mando, eles se prostram para me adorar. Quando eu mando, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu tenho poder no céu e na terra, disse o Senhor para eles. A pergunta que eu tenho para nós essa noite é o seguinte: qual o medo que tem feito nos parar na obra do Senhor? É na terra? É financeiro? Não, eu não vou fazer obra missionária porque eu preciso gastar dinheiro para comprar não sei o quê. Não, porque eu perdi meu emprego, eu não posso trabalhar na obra missionária. Não, é porque o meu menino, as desculpas são praticamente igual tabela, elas são sempre a mesma, só muda os nomes. Não, é porque se eu for, Satanás fica furioso. Ele já está furioso com a gente, você fazendo alguma coisa ou não, irmãos. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ponto final. E não é você que vai fazer ele melhorar, não. Você nunca vai conseguir converter o capeta.
é no céu, é algum anjo. O que tem feito nos parar, estacionar? Eu conheço pessoas que há 10 anos atrás eram uma bênção, evangelizavam, faziam a obra, tinham um chamado, e hoje em dia estão parados, estacionaram com medo de alguma coisa, medo de errar, medo de fracassar, decepções. Mas esta noite eu estou aqui para lhe dizer, meu irmão, nós estamos trabalhando para um Deus que tem poder no céu, que também tem poder na terra, e Ele é capaz de nos ajudar a livrar-nos de todos os medos que sentimos, porque Ele é o dono de tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí ele segue, verso de número 19, ele olha para os discípulos e diz o seguinte: olha, seus medrosos, vão, portanto, ide. Ele está dizendo isso para quem há pouco tempo estava com as portas trancadas dentro do lugar. Vão, ensine todas as nações. Irmãos, nós só somos pentecostais hoje no Brasil porque pessoas lá da Suécia saíram da Europa para os Estados Unidos, para a América do Norte, e da América do Norte vieram lá para a minha terra, para o norte do país. Teve um que com 53 anos já foi conversar com Jesus, tamanha era as dificuldades de conviver com o clima e a realidade paraense. Essas cerâmicas sentadas aqui, cada uma delas contém lágrimas desses homens que saíram das suas terras, abandonaram as suas comidas, abandonaram, entre aspas, seus idiomas, se despiram deles para se vestirem de brasileiros. E hoje nós aqui do Ceará vivemos dias que temos que retribuir a estas pessoas, porque nós temos essa chama do Espírito Santo por causa deles. Eu ainda continuo ouvindo essas aberrações aonde eu ando. Para que a gente vai mandar a gente lá para fora se tem tanta necessidade aqui? Irmãos, um homem desse é um analfabeto eclesiástico. Ele nem ela não sabe nada do que é lá fora. Caleb está aqui, a realidade de Guiné-Bissau nem tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem hospital, não tem nada. E a refeição, se quiser, uma vez por dia. Aí a criatura vai dizer: a nossa África é aqui. Mentiroso. Que África é aqui nada. O cearense, por mais prova que esteja, ele tem uma comidazinha de manhã, no café da manhã, o almoço, a merenda da tarde, a janta, e a maioria dos crentes estão tudo igual a mim, gordo, porque tem desfrutado da bênção de Deus. Coisa mais difícil é a gente ver um crente magro, irmãos. Ainda tem gente que diz que a África é aqui. Que conversa fiada, irmãos. A África é lá, aonde está o continente africano. E é por isso que Deus diz aqui, através de Jesus: ensine todas as nações. É em Nova Floresta, é em Jaguaribe, é no Ceará, é no Brasil, é no mundo, é aonde eu mandar vocês. E a igreja de Nova Floresta aqui tem sido uma bênção, porque tem reconhecido que lá fora também é importante na obra do Senhor. Todas as nações, o Senhor diz para os discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, o versos 20, nós já vamos concluir, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas, parece-me, irmãos. Aqui eu acho que você passa, e como muitas vezes nós passamos a leitura da Bíblia, Jesus está dizendo: ensine eles a guardar o que eu tenho mandado, porque eu mandei vocês saírem e vocês ficaram. Diga para eles não fazer o mesmo. Ensine todas as nações e ensine-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Penso eu
E não é assim, né? Deus às vezes fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e os discípulos ainda estão com medo, irmãos. Tem discípulo aqui essa noite que já ouviu, reouviu, ouviu de novo, mas ainda está com medo. Aí Jesus continua, no verso de número 20, ele diz o seguinte: deixa eu melhorar então a situação para você. Não vai dar para mim ir lá para Atos 1, né, agora, mas então eu vou ficar aqui no versículo 20, porque Jesus diz assim: deixa eu melhorar então as coisas para vocês. Vocês ainda estão com medo, né? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Jean, quer dizer que quando eu saio para evangelizar ou para ir para uma nação, fazer a obra do Senhor, Jesus está comigo? Está, irmãos. É uma promessa dele, é uma promessa bíblica. Agora, se for na casa da irmã falar mal do pastor ou conversar sobre a novela, Jesus passa longe. Porque não está aqui, eis que se tu for falar da irmã, eu vou contigo. Não está, irmãos. Está dizendo que se tu for ensinar as nações, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Oh glória, oh aleluia. Irmãos, ele fez uma promessa que estaria conosco. Eu não sei se tem muita gente para evangelizar. Pela quantidade de cadeira aqui em Nova Floresta, eu acredito que ainda tem. Sabe de quem é essa missão, irmãos? É nossa. Sabe quem vai nos ajudar? Aquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mas ninguém olha para mim, eu estou tão sozinho. Não, irmãos, você tem ao seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez uma promessa e é fiel para cumprir. Ele está contigo, Ele está com a tua família, e Ele te diz esta noite: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Oh glória, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, e aqueles que acreditam glorificam e exalte ao nome dEle esta noite. Queridos irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Estaremos juntos amanhã na live e domingo compartilhando mais um pouquinho, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Glória a Deus, que coisa boa.